tô lá na loja, eu quero chamar um colaborador. Não grito. Eu vou lá do lado dele, vem cá, vamos conversar. Então eu tento ser o exemplo máximo para todos, né? Pra que a gente ande, porque a gente não faz nada sozinho, né? Porque hoje, pra você conseguir uma outra pessoa, tá difícil. A gente fala de desemprego, mas às vezes eu sofro lá pra achar um repositor. Tem o grupo, eu tô em todos ali. Se eu vejo que o cara chamou a atenção de alguém no WhatsApp, cara, o cara tá a 10 metros de tu aqui. Pra que ele vai mandar no grupo uma falha dele? De todos ali. Eu falo pra eles, o meu sustento vem daqui. Então, eu levo as coisas daqui do mercado pra minha casa. Eu me alimento aqui. Eu pego o açougue, a padaria, eu compro tudo aqui. Então, o que eu quero pra minha casa, eu quero pro meu cliente, eu quero pra vocês. Então, vamos trabalhar sempre junto como uma família. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Né? O que tiver a meu alcance, eu vou fazer. Tanto na esfera pessoal, porque a gente é humano. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o John, o Tenente Rocha. Fala pessoal, Tenente Auleta aqui. E hoje, Rocha, a gente tem um convidado mais do que especial, porque eu vou falar uma coisa que ninguém sabe. Vocês vão ficar sabendo agora. Se não fosse por esse cara que tá aqui na mesa, talvez a divisão nem teria existido, sabia dessa, né? Porque foi lá no casamento dessa pessoa que a ideia começou. Foi ali num bate-papo ali, na festa, não sei nem se ele sabia disso. Eu sabia disso. Foi lá no casamento dessa pessoa que começou ali aquela primeira abordagem, poxa, vamos fazer alguma coisa e tal, aí isso evoluiu para outras conversas e cá estamos, meu amigo Pinho, hoje aqui contigo. Mas a pergunta... Foi no começo do casamento ou no final? Não, foi no final. Foi no final porque pra ter uma ideia tão disruptiva quanto essa, não dá pra ser no começo. Porque o final já tava todo mundo alegre. Mas é por causa disso. Que bom. Seja bem-vindo ao nosso espaço, é muito bom ter você aqui. Você é uma pessoa que a gente admira não só por ter servido com a gente na época do NPR, mas pela pessoa que você é, pelo empreendedor que você é, pelo gigante que você é no empreendedorismo. Sim. E é isso que a gente quer saber um pouco aqui contigo. Então seja bem-vindo e conte para a nossa audiência quem é o Pinho. Bom, pessoal, bom dia, né? É um prazer estar aqui, presente. Prazer, obrigado pelo convite dos dois, né? Fico mais honrado ainda em saber que foi no casamento, né? Que só foram coisas boas e que vão permanecer por muito tempo aí, espero que a divisão também. Bom, conheci vocês no NPR de 2009, né, e aqui estamos em 2024 e a amizade permanece. Né? Então, foi um ano de transformação na vida de todo mundo, né, pessoal, profissional, e que fizemos muitos amigos, né? E que permanece até hoje, enfim. Fico feliz de estar aqui. Obrigado pela tua presença. Irmão, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. É uma honra, como o Auleto falou. Você é um cara que a gente admira bastante e a gente quer saber um pouquinho o que você está fazendo hoje. A gente sabe que você é empreendedor, mas o que você está empreendendo hoje? Hoje eu trabalho com meus pais, né? A gente tem um supermercado, então eu gerencio o supermercado da família, a parte mais operacional. Né? A gente tem um mercado lá em São Vicente. Eu depinho o supermercado. Né? A gente é associado a uma rede, a gente emprega mais ou menos ali 45 funcionários e trabalhamos há mais de 18 anos ali, né? Só parei para servir o exército, também tive uma empresa em Cubatão, saí, retornei para casa, né? A nossa casa ali, que é dos meus pais, e graças a Deus tá tudo bem, tudo fluindo, com muito trabalho, né? Sempre presente, que faz o negócio andar, é a presença, né? E é isso. E como tudo começou? Como que veio o insight? Você já queria trabalhar mais ou menos nessa parte, empreender? Como que foi isso? Então, começou pelo meu pai, né? A gente veio do comércio, tinha padaria, né? Meu avô, meu pai, parte da minha mãe também, sempre do comércio. E aí surgiu a oportunidade de a gente ia montar um mercadinho, né? Em 2000 acho que foi em 2005. Né? E aí montamos o mercado, né, com a família trabalhando. Eu tinha o quê? 15 anos, então já trabalhava, fazia entrega de carrinho, eu era empacotador, eu fazia reposição, enfim. A gente diz pau pra toda obra, né? Então, trabalhava sempre eu, minha irmã, familiar, né? Como até hoje é. E aí fomos crescendo com a bênção de Deus, graças a Deus, né?
fomos crescendo, a gente começou, acho que não tinha 12, 15 funcionários, né? E aí, com muito trabalho, fomos evoluindo, né? E hoje somos o que somos, temos muito para melhorar, né? E é isso aí. Muito bom. Eu tenho, na verdade, uma outra curiosidade, porque como você veio da sua família já também com esse, né, com esse direcionamento, para negócios, na parte de supermercado e tal, a minha pergunta é, como que você foi parar no Exército, né? Assim, já era uma coisa que você queria, acabou acontecendo por acaso? Como que foi isso? Bom, eu sempre gostei dessa parte de militarismo, né? Então, acho que eu sempre pratiquei muito esporte. Eu acho que isso a disciplina do esporte já acaba você querendo algo ligado ao exército, né? E quando a gente fala em exército, a gente pensa primeiro em disciplina, né? E amadurecimento, né? Tirar o verniz, que nem a gente falava, né? E então, nessa época do alistamento e tal, conhecia um menino que já tinha servido, mas como soldado e tal. E aí tinham clientes lá no mercado que eram tenente. Também falava, tu tem um perfil do NPOR e tal. Aí fomos indo, processo seletivo, né? Eram 20 vagas, né? De um monte, então... 14 mil inscritos. Pô, um privilégio enorme, né? Sim. Estar lá presente. Aí foi passando, aí as seletivas, e aí tu ia passando, caramba, e tu ia vendo que o negócio era real. E aí entrei no Exército. Foi um ano muito proveitoso na minha vida, né? E da família também, né? Todo mundo percebeu a mudança, meus pais, né? Na época. E você tinha alguém da família que já tinha tido essa experiência militar? Primeiro militar da família ali. Ah, que legal. Tenho outras gerações, desconheço algum. Então eu fui o primeiro e por enquanto sou o único. Que legal. Mas quem que pagou o bizu, que falou assim, cara, você tem um perfil, porque você já foi direcionado pro NPOR, certo? Sim. Como eu falei, tinha um cliente, um capitão, que falava, pô, tu acha que tu tem esse perfil e tal. E ele já era cliente lá. E já me via trabalhando e tal. Aí eu falei, capitão, pô, tu acha? Acho e tal. E aí foi indo e deu certo, né? E consegui o objetivo dele. Muito bom. Mas assim, como eu falei, já era algo que eu queria, né? Que aí tu vai chegando na idade e o pessoal vai falar, pô, e aí, vai servir? E eu falava, sim, independente se fosse NPOR ou soldado, eu queria servir, entendeu? Mas... eu acabei entrando por um acaso no NPOR porque eu tinha tomado a decisão de servir como recruta mesmo. Aconteceu lá algumas coisas, eu falei, não, vou servir e acabei sendo direcionado. Mas eu e até mesmo a Oleta, a gente não sabia direito do NPOR e tudo mais, foi meio que no acaso ali. Você já sabia e foi ali convicto. Convicto. Tava na faculdade, né? Que era era a condição para você ingressar no NPOR, então foi unindo o útil ao agradável. Qual faculdade você fez? Fazia Direito. Direito? E, Pinho, você falou do esporte, né? É uma coisa, acho que até em comum entre nós três aqui da mesa. Que o esporte realmente ele dá toda essa bagagem de disciplina e tal, que ajuda muito, né? Principalmente quando você já vem numa linha de esportes antes do militarismo, acho que ajuda muito lá dentro. Pelo menos no meu caso, ajudou bastante, acho que no Rocha também. E você falando também. Quais foram os esportes que você chegou a praticar? Eu tentei jogar bola, né? Tentei jogar bola até uns 16, passei algumas peneiras e tal. Mas aí não vingou. Aí comecei a surfar, estilo Soares. E aí, tipo, depois era musculação sempre, mas sempre uma vida regrada, né? Tipo, tinha aquela rotina. Tinha um histórico de físico, então não tinha problema no físico lá, nos testes que tivemos. Isso não era muito bom de longa distância. Mas eu lembro até que a gente foi, não sei se tu foi, acho que tu também foi, pro CPOR. Sim. Né? Eu fui pro 100 metros. Que eu fui um dos mais rápidos lá, então, sim, era isso. Você lembra das nossas histórias lá na musculação, eu e você? Da creatina, da água? A gente era o famoso, né, da creatina. 2009, nem se falava em creatina, já tomava. A gente tomava lá, sim, e a gente ficava preocupadíssimo, né? Porque a gente tava tomando creatina, 5 gramas ali e tal, e aí a gente bebia água pra caramba, o dia inteiro bebendo água, a gente ficava com as garrafinhas lá. Porque não, agora a gente vai ficar forte, né? Era o sonho ali, ficar forte, a gente tomava creatina, bebia água pra caramba, treinava. E desenrolava, né? Desenrolava. Vocês falando isso, eu tô lembrando aqui, né? Essa questão da creatina, como a gente não tinha na palma da mão a informação como a gente tem hoje,
era cada absurdo, né, cara? O pessoal falava que se você tomasse creatina todo dia ia dar pedra no rim, e que ia morrer, e que não sei o quê. Nossa, Agora cara. estamos vivos, né? Não, e na época, os suplementos, cara, ó, isso, pô, a gente tá falando o quê? 2009, né? 2009, um pouquinho antes, talvez. Os suplementos, cara, suplemento mesmo, que hoje é comum. A galera via aqueles potão e falava, isso é bomba, isso é anabolizante. Olha como a gente evoluiu, né, em termos, assim, até de informação mesmo, né, cara? Porque são informações que hoje a gente considera que são básicas. Né? Mas na época não era básico. Na época, ainda mais lá, né, na Baixada, pelo menos eu lembro, que meus pais mesmo, meus familiares passavam na frente, eu não sei se existe ainda, mas era bem tradicional aquela loja de suplementação que tinha no Praia Mar. Ali no lembra? Eu esqueci. Sim. Eu lembro. Sempre ainda tem, Ainda tem, só mudou o nome. não conhece. Ainda bem que eu não lembro não, porque a gente não faz propaganda aqui à toa, né? Mas assim, eu lembro que passava lá, meus familiares, amigos, estavam falando, lá, um monte de bomba, anabolizante, como é que... Aí os caras perguntavam, como é que pode vender anabolizante no shopping? Eu falei, gente, isso não é anabolizante, isso é suplemento. Lembra do Animal Pack? Cara, era um Animal Pack lá que a gente 21 abria. comprimidos, cara. Era um pacotinho assim, tinha uma infinidade de comprimidos gigantescos. E pra engolir. Nossa. E a creatina tinha que trazer. Tinha aquela creatina da Universal, que não tinha em lugar nenhum, aí você tinha que pedir, demorava. Hoje você vê aí que é um suplemento mais consumido e tem. Consumido. É o whey e creatina, né? E também é um dos que mais tem comprovação, né? Estudos robustos. Eficácia, né? E resultados. Então hoje, cara, você vê um monte de gente tomando, tem esse estímulo. E muitas marcas de suplemento cresceram aí absurdamente, ficou popular. Muitos influenciadores também conseguiram levar isso aí, essa parte da saúde, e foi sendo desmistificada algumas coisas relacionadas a suplemento, que antes realmente, como a Oleta falou, suplemento ali era bomba, era problema, aqueles potes gigantes ali. Cara, e a gente começa a ver que o problema, na verdade, era a falta de informação, só isso. 100%. E aí, aproveitando esse assunto, já que a gente entrou nele, é uma coisa, né? Assim, eu sempre tomei muito suplemento. Teve uma época da minha vida, principalmente na do quartel, que eu tomava BCAA, pré-treino, e creatina, e whey. Tinha uma época que até comecei o hipercalórico, que não fazia sentido pra mim, mas na época eu comecei hipercalórico. Eu sempre tive um metabolismo bom e tal. Aí, conclusão, não sei vocês, mas até já que a gente entrou nesse assunto, tem uma curiosidade que eu tenho que eu queria saber. Cara, hoje, o whey e creatina, mais nada. Que é o suficiente, cara. E assim, lógico, uma boa alimentação, um bom treinamento, né? Uma boa disciplina, né? Diária. Sono. Mas, cara, sono. Mas assim, o whey e creatina, cara. Não sei vocês, não sei como é que vocês estão hoje. Eu hoje não tô treinando muito, tô meio, até pela rotina meio corrida, né? E quando dá tempo eu treino no prédio, né? Mas aí é mais um whey mesmo, nem a creatina tô usando, é um whey alimentação, tentar dormir. Mas a nossa rotina corrida não permite algumas coisas, né? Às vezes um pré-treino ali pra dar um gás, às vezes eu faço isso, ou natural, ou pré-treino mesmo. Natural que eu digo assim, né? Uma cafeína, um negocinho assim, ou um pré mesmo já pronto. Tudo natural. E whey e creatina, cara. Há muito tempo que eu tô assim, acho que uns 6 anos pelo menos, que eu tô só... Aí o pessoal fala, pô, é só isso? Você tá... Eu falei, cara, porque é o que precisa. Assim, se você... Lógico, se você tiver uma boa alimentação, se tiver uma boa constância no treino. Exato. É porque eu entendo que tem gente, por exemplo, que não consegue atingir as médias calóricas até, ou em relação a proteínas e tal, como, por exemplo, a minha esposa não consegue comer muito, então ela tem que suplementar. Daí o nome, né? Suplemento, porque você joga uma proteína a mais ali, suplementar. Mas como eu não tenho esse problema, eu como bastante, né? Então... E você, Rocha? Eu tenho essa dúvida. Cara, e isso é um grande problema ali, é que a galera confundir um pouco essa questão da suplementação. Acha que o suplemento ele vai realmente resolver tudo. Então, a base mesmo é alimentação, o sono, que agora, com informação, algumas pessoas estão entendendo melhor, mas a primeira coisa que você tem que corrigir é o sono. Então, você corrige o sono e depois você vai atacando as outras frentes ali. Alimentação e treino. Só que aí eu sempre falo essa relação entre alimentação e exercício físico. Você vê muitas pessoas ali ficando muito tempo na academia, treinando e tudo mais, e às vezes não estão olhando para alimentação. Só que aí eu sempre faço uma brincadeira quando eu falo com o paciente ou com amigos. É muito mais fácil você deixar de comer uma fritura, uma coxinha, alguma coisa, porque às vezes você fica 3, 4, 5 horas numa corrida, numa academia, tudo mais, que é mais ou menos o equivalente ali para você queimar o que você consumiu ali. Então, acho que ajustando o sono, olhando para a alimentação e depois ajustando a atividade física, não tem segredo, é o básico que tem que ser feito.
É simples, mas é difícil. Você vê que as pessoas não conseguem fazer, porque você exige... Disciplina, né? Também. Falta disciplina, organização, e dá para entender também, porque às vezes a pessoa trabalha muito tempo, ela não está organizada. Sim. Então, um dos pilares também é a organização. Se a pessoa consegue se organizar, que não é fácil, mas é essencial, ela consegue ter o tempo para tudo. E aí, respondendo o que você perguntou, eu fiquei por muito... Cara, já experimentei de tudo, assim, né? Já tentei até na época, aqueles aminoácidos que vinham parecendo aquele filtro de carro, você já viu? Lembro, Que era um líquido horrível, mas aquilo ia deixar forte, né? Aí eu queria tomar... Não adiantou, né? O que adiantou foi quando eu entendi a regra do jogo. E na época também todo mundo falava que não tomava nada, que não comia, tinha nascido assim, então era complexo. Mas hoje, eu fiquei por muito tempo tomando whey e creatina e também um pouco de beta-alanina que já vem no pré-treino. E tem uns 2 meses que eu tô tomando hipercalórico. E assim, eu comecei a ter resultado porque apesar de eu comer bastante, eu não bati ainda a quantidade de carbo necessária. Mesmo comendo uma quantidade bem razoável de comida e tudo certinho. Então hoje, pra vocês terem uma noção, eu consumo 6 quilos de hipercalórico por mês. 2 pacotes de 3 quilos. Caramba! Mas, e aí já tem, é um mix, né? Tem hipercalórico, tem um pouquinho de proteína, creatina, consumo também, normal. E também a beta-alanina e cafeína que já tem no pré-treino, que eu gosto bastante. E a rotina normal, né? Faço as refeições, durmo bem também, certinho. E aí tô aumentando o peso, mas também eu tenho bastante gasto calórico, né? Tanto pro crossfit, por causa do Gil, por causa da musculação, treino todo dia. Mas é mais ou menos isso. Mas o Pinho e você também sempre tiveram uma genética... ajuda, né? Eu já, no meu caso, eu lembro do médico olhar pra mim e falou assim, cara, você não vai passar dos 70 quilos. Eu era... Chegaram a falar? eu já fui gordinho, aí depois eu fiquei muito magro. Aí no exército eu fiquei mais magro ainda. Era até FM, até o talo, lembra? Eu ganhei peso no exército. Acho que era tanto salitro que tinha na comida, cara. Porque eu cheguei, acho que com uns 71, 72, saí com 78 de lá. É mesmo, né? Todo mundo emagreceu, ele ganhou peso. Não sei, a comida dele era diferenciada. Não sei, pode ser. Era água. Às vezes é o estímulo do exercício, cara, e outras coisas, mais alimentação, entrou mais organização. Cardio, né? Também. Pode ser. Agora, teve uma época aí, faz uns 7 anos que eu procurei o Rocha pra uma dieta. Verdade. Aí eu fui lá, ele me passou, mano, segui certinho, era alimentação básica e um wheyzinho. Aí eu fiquei riscado, cara. Mas você é um cara que sempre gostou, né? De musculação. Sim. Mas... Volta, pô. Não sai. Sim, com certeza. Mas fica é aqui uma nossa prova... provocação aqui pra ele. É uma prova de que se tu tiver disciplina e aliar tudo que ele falou, pô, tu vai ter o resultado. Exato. E aí outra, né? Me corri se eu falar alguma besteira, que eu sei que você manja bem mais que eu dessa parte. Mas tem aquela questão também da maturidade muscular. Então, por mais que ele esteja parado, cara, quando você voltar, 2 semaninhas no máximo, você já isso eu já experimentei, pô. Pô. E a força? Tá perdendo ou ainda tá mantendo? Cara, eu tô perdendo um pouco. Depois eu tenho até conversar com o Rocha. Porque assim, antes... Só que também, eu acho que antes eu treinava muito errado. Porque antes, acho que na época, né? A gente, quero pegar muito no supino e tal. Sim. Eu lembro que chegava no... Meu auge foi pegar 60 no supino de cada lado. Sim. 60. Purinho. Puro. E eu conseguia fazer 12 repetições. As 2 últimas ajudando, mas fazia 12 repetições. Só que assim, era uma época que a gente não tinha tanto esse conhecimento que a gente tem hoje, né? De execução. Entendeu? Então, assim, o negócio era pôr peso, né? Pra mostrar que tá colocando bastante peso. Sim. Hoje, se eu levantar 45 de cada lado, acho que é muito. Eu tô nessa. Então, tipo, eu tô perdendo aos poucos. E uma coisa que eu lembro, o rosca direta, por exemplo. Eu lembro que com 22 anos, lá, acho que não era nem primeiro tenente ainda, acho que era segundo tenente. A gente morava numa república, eu e mais alguns tenentes que também eram da maromba. E eu lembro que com 22 anos eu fazia o rosca direta com 28 quilos. Mas aí, sentado? 28... Ou... inclinado, né? Ou sim, com 28 assim, quilos. Em pé. Só que com 22 anos. E eu lembro que os caras que eram da maromba, inclusive um deles, eu não sei se você conheceu, o Hernandes. Não sei se você conheceu na época. Acho que eu lembro dele, era do... Que ele chegou a competir, fisiculturismo e tal. Não sei se é Vitor Hernandes, depois eu te mostro a foto. E aí eu lembro que ele falou, caraca, meu, 28 quilos, tal. Aí hoje, cara, se eu pego 22, 24, já sofro, né? Estamos ficando velho, cara. Cara, tô começando... A inexorável marcha do tempo. Mas pode ser também, talvez... Assim, porque eu também não tô focando em força. Sim. É isso, né? Tô focando em hipertrofia e tal. Mas nessa época do exército, eu sempre tentava aliar força com hipertrofia.
Eu queria sim hipertrofia, que era o foco, mas eu queria sempre manter ou aumentar a minha força. Então, às vezes, eu colocava mais carga, menos repetição. Eu sempre fiz uma periodização muito grande nos meus treinos. Era difícil, por exemplo, chegar toda segunda vai ser... Não, cara, às vezes eu fazia pouca repetição e muita carga, às vezes eu fazia pouca carga e bastante repetição, ia variando muito, porque eu percebia pela minha genética e acho que pelo meu metabolismo, que se eu ficasse muito tempo num treinamento, estagnava. Você tem que fazer um estímulo diferente, né? Sempre, mas assim, no meu caso, não sei como é que é vocês, mas no meu caso eu comecei a perceber que o meu tinha que ser mudando sempre, assim. Porque senão, tinha vezes que eu ia pra academia sem saber o que ia fazer. Aí chegava lá e falava, não, hoje eu sinto que eu tenho que fazer tal exercício. Tal. Desse jeito, cara. Não sei se eu isso fiquei faz sentido. 12 anos fazendo musculação seguido, assim, porque eu queria até competir já algumas vezes, não sei se vocês lembram. Já pesei mais de 100 quilos, mas é absurdo, cara, assim, a quantidade de coisa que você tinha que comer. Tinha dia que chegava a comer 4 quilos de comida, assim, é um negócio absurdo. Mais suplementação e, enfim, N outras coisas. Mas foi uma coisa que eu saí um pouco desse universo e comecei a pensar mais em saúde, performance e tudo mais. Então, hoje, eu sempre estou buscando isso. Hoje, na verdade, eu faço atividade física mais por causa da minha cabeça, assim, porque é um momento que eu consigo organizar e pensar melhor, digamos assim. É um momento que eu alivio ali o estresse e consigo organizar as ideias. Então eu treino todo dia. Mas é comum a gente ir ficando mais velho e perdendo força e outras coisas. Por isso que é importante você realizar exercícios, não só pensando na hipertrofia, mas com a questão da funcionalidade. Para você conseguir envelhecer com qualidade. De vida, né? Exato. Você tendo força, você conseguindo fazer as atividades, você fica saudável. Porque o objetivo é esse, é você ter saúde, você melhorar a sua saúde mental, que isso tem impacto. E porque a estética, no final, é só uma consequência, né? Então, isso é importante. E eu lembro que o Pinho, desde aquela época, ele já se preocupava. O Auleta também, claro. Mas eu lembro que a gente sempre conversava e o Pinho e vocês eram os únicos mais próximos que a gente tinha ali de conversa sobre isso, né? A galera não se ligava tanto. Hoje é verdade. Hoje é muito comum, né? Na época lá do colégio, eu lembro que era eu o único que tomava whey. E aí todo mundo ficava falando que treinava. Hoje você vai num colégio, todo mundo. Então isso é bom. É verdade. Tinha o... Era o 04? Era o 04? Era bombeiro? Acho que era ele também, né? Acho que era ele e o Auleta, os dois eram parrudo, forte lá. A gente era magrinho, eu era a gente era mais ou menos corpo igual. Magrinho, eu emagreci, ele ficou mais forte. Falei, pô, tomando a mesma creatina, eu não sei que a dele era especial. Acho que a corrida me fez bem, acho que era do supermercado dele que era diferente. Do supermercado dele. Ai, cara. E Pinho, nessa época do NPOR, daquele período, qual foi seu maior desafio, assim? Qual que você acha? Foi o campo? Foi estudar para as preparações que a gente tinha intelectuais? Foi... Durante o curso? Qual o momento que você achou que foi, assim, diferente, que mais te impactou? Ou a questão mesmo de ter que aprender a viver em grupo? Não sei se isso para você talvez já era comum por conta do empreendedorismo, né? Onde você já trabalhava. Mas o que para você foi mais impactante? Você chegou e falou, caraca, eu não sabia que era assim e tal, não sei. Tanto que positivo quanto o primeiro campo, né? Primeiro campo. Foi o que mais impactou aí. Acredito que em todos, né? Mas pra mim, o que mais impactou foi de patrulha, cara. Pai Matias. Patrulha, eu fiquei parecendo uma caveira. Não, mas você não... Eu acho que o Pinto tá querendo dizer o impacto, o choque, o impacto né? inicial. O primeiro contato que a gente tem, que a gente fala assim, daqui a gente não vai sair. Porque... verdade. Eu ainda trabalhava nessa época, porque a gente era meio período, né? Meio SPED, que a gente falava, né? E depois eu ajudava lá também na loja. Né? Tem que trabalhar, tem que fazer o negócio andar, né? Aí você saía do NPOR, ia almoçar e depois ia lá, quando dava, nem que seja 2, 3 horinhas, eu ia ajudar. Né? Agora, eu digo campo básico, né? Vou contar uma passagem aí que eu acho que vamos lá. Vocês devem saber o que eu já contei, né? Um dia antes do campo básico, a gente fica... Como é que se fala? Tem que pernoitar lá, né? No quartel. A gente não dormiu? Não sei se vocês lembram. Eu não lembrava, é verdade. É verdade, né? Você não ia chegar cedo. Então, lembro que eu acho que até o Lino puxou uma oração, não foi? Antes da gente fazer. Eu lembro de umas passagens. Enfim, assim. Aí tinha que pernoitar lá. Até pra gente ajudar nos kits, né? Pegar pra fazer os kits primeiro socorro, os kits higiene. Aí um ajudava o outro. Era aquele sanha, né? Aluno, bisonho, um tem que ajudar o outro. E aí a gente pediu uma pizza, né? Então já vou contar essa história. E aí o bisonho aqui foi lá buscar. Sobrou pra ele buscar a pizza. Quem vai? Eu vou. Acho que fui eu e mais alguém, que eu não lembro quem tava junto. E nossa companhia, a NPR, era a última, né? Já próximo do refeitório lá. Então você tinha que cruzar o pátio todo pra subir lá no corpo da guarda e pegar a pizza. Tô lá, fui, voltei, felizão, tô voltando com a pizza.
Aí me para o tenente, pode falar os nomes? Pode. Era o Atila Torres e o Lima. Puta, a dupla. A dupla que todo mundo, acho que muita gente conhece, né? Uhum. Tô lá com a minha pizza. Aluno, para aqui. Falei, cara, bisonhão, né? Já se tremendo. Colou as placas, que nem a gente falava. Tu vai perder essa pizza amanhã na minha pista de progressão diurna. Aí eu, pô, moleque cheio da... Brasil, tenente, Brasil. Mesmo erro Pra que eu quê? cometi. Pra quê? O cara começou a gritar na minha cara, assim, pá, face a face, cuspindo e gritando. Tu vai perder, tu tá pensando o quê? Falei, beleza, né? Vamos lá. Eu desafiando, né? E aí isso aí me marcou, né? Chegou no campo, na progressão diurna lá, que era rastejo. Vai lá, rasteja lá, 06, vai até o outro lá. Aí o outro soldado chegava. Agora tu fala pro próximo que ele é um bisonho. Aí tu tá naquela, né? Tu é novato. Aí tu chega lá pro outro e fala, o cara lá falou que tu é bisonho. Pro outro instrutor, né? Pro outro instrutor. Exato. Aí o aluno chega pro instrutor e fala. Tu tá louco? Tu tá me chamando de bisonho. Lá volta o pinho de novo. E aí fica nessa sequência. Vixe, eu me ferrei em todas. Mas graças a Deus eu aguentei. Só tomei uma injeçãozinha no final, porque o meu pescoço travou. Porque eu acho que eu levei até o Rocha. Né? Era no... Pô, naquela... HPPS. Na HPPS, só que eu tinha que ficar de 4 apoios e tu... Aqui eu segurava em você e você ia ser rastejando. Era um peso absurdo, né? E aí eu não baixei, mas tomei a injeção. Né? Isso aí me marcou. Eu voltei do campo básico meio pensativo, né? Porque tirou o verniz, literalmente, né? Sim. Mas foi muito bom. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Foi mais ou menos o mesmo erro que eu tive lá. Que eu fui falar que minha carcaça era infinita. Vou te baixar. Ih, tenente. Falou pra quem isso aí? Pro Varcílio na época. Foi por isso que ele fez tudo aquilo, né? Ele baixou. Não baixei. Foi no básico. Fingimento. Isso foi no patrulha. Fui safo. Caraca, Fui safo. Tu falou pra eles, eu não sabia, cara. Tu falou minha carcaça é infinita? Não, o Varcílio, né, o Vitor, ele ficou em cima de mim bastante, porque ele começou a me apertar ali, mais ou menos igual o Pinho. Foi alguma situação. Aí ele falou, o 12, eu vou te baixar no campo básico, tal, aquela história toda. Falei, tenente, o senhor pode fazer o que você quiser. Minha carcaça é infinita. Mas, pô, não foi desafiando, foi na vibração, né? Sim, é que nem eu, pra né? quê? Nossa. Aí foi até o talo. E aí, depois do campo básico, né, eu consegui ser destaque do básico. Não acabou por aí, né? Aí foram todos os campos a tentativa de me baixar. Aí que eu fui safo no momento ali de fingir que tava passando mal. Isso eu lembro, eu fui Foi na safo. patrulha? Foi no patrulha, não tomei. Vocês não sabem essa história? Eu não sabia. Ele ficava todo o campo, né? Em cima, faz isso, faz aquilo. Eu ficava Eu lembro que foi na hora de ir pra água, não foi? Exatamente. Cara, porque tava um frio. Assim, eu já tinha ido pra água várias vezes. No campo básico, pô, fazia a pista várias vezes, voltava, isso, aquilo. N vezes, né? Sem contar as punições. E aí no patrulha era um campo muito pau. Foi o campo mais pau. Eu lembro ele já tinha mandado pra água. A lanterna, cara, a lanterna foi sensacional, né? A gente usava a lanterna na boca pra fazer a manutenção das coisas. Aí eu falei, pô, vou pegar uma lanterna aquela de cabeça. Aí cheguei lá numa pronta operacional com a lanterninha na cabeça. Acho que eu lembro disso daí. Aí o tenente olhou assim e falou, pô, muito bom essa lanterna, hein, o 12. Eu falei, sim senhor, tenente, bisurado. Ele falou, deixa comigo. Já começou o campo sem. E outras coisas, né? E aí ele já tinha mandado pra água, ele já tinha feito... Aí chegou um momento que eu falei, cara, se eu baixar nesse campo, eu vou perder muita classificação. Não dá, não tem como, era um campo muito importante. E aí ele já tinha mandado pra água, tudo. E era um dia, era uma madrugada que tava muito frio mesmo, assim. Eu já tava com todas as minhas fardas molhadas, ele já tinha isolado outras fardas minhas, eu tava sem kit. Falei, cara, se eu for pra água agora, eu já tava morrendo de frio, tremendo. Eu falei, se eu for pra água agora, eu vou baixar. Tinha mais 2 dias de campo. Falei, cara, e tava um frio assim. Aí eu falei, cara, eu vou fingir que eu tô passando mal. Aí ele mandou pra água, quando tava chegando na água, assim, eu encostei um pouquinho na água, assim, aí eu comecei, tava tendo um ataque epilético, hipotermia. É um ator, né? Aí ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado e me mandou pra enfermaria. Aí eu cheguei lá, o sargento tava lá, falou, o que aconteceu, aluno tal?
Eu falei, sargento, tá acontecendo isso. Eu preciso continuar no campo, eu não quero baixar, eu tô bem, não aconteceu nada. Só me deixa ficar um pouquinho aqui pra ele esquecer de mim e aí eu volto. Ele falou, então tá bom, vou falar que te deu uma injeção e já era. Aí o cara foi muito... Eu nem lembro quem que foi o sargento de saúde. Aí. Mas ele me salvou. Aí eu voltei pro campo vibrando ali depois de um tempo. Não, Joelho tá no tudo- peito. E aí ele meio que parou, assim, porque ele ficou preocupado. Falou, pô, vai que esse aluno tem um problema. Cara, Aqui morre foi aí, a ó. solução que eu achei pra me safar. É. Porque, pô, tava vibrando e não parava de ir pra água, pô. A gente viu a foto esses dias, né? É, A pô. gente entrou de mochila e tudo, cara. Cara, e Na aí teve água. uma hora que eu fiquei lá na água, lá enquanto a gente foi fazer a manutenção do coturno, coturno. eu tava dentro da água, pô. Aí eu falei, cara, se eu ficar indo pra água, eu vou baixar uma hora, né? Não tem, o corpo uma hora Cara, não veio aguenta. agora a lembrança que realmente tava um frio. Tava muito Tava, frio, Eu, cara. eu não lembro Muito quem frio. foi, eu acho que foi o 01, talvez. Que até deu, acho que início. Teve um pessoal que tava Acho que foi o 01, começando, é. Foi o Souza, né? E aí, cara, eu falei, pô, se eu não fizer alguma coisa... Fabrini. O Fabrini eu só lembro, foi em patrulha também. A gente tava numa patrulha lá, não lembro qual que era. Eu olho pro lado, cara, o cara dormindo, andando. Dormindo, andando. Andando. Ah, Fuzil aqui, patrulha. dormindo, andando. Não, pra mim a patrulha foi o mais sugado, cara. Eu fiquei Sugado. assim, e uma A coisa gente que dormiu eu... muito pouco. E foi onde eu percebi. não dormiu. Uma coisa que eu percebi. Pode me judiar na carcaça, acho que isso a gente é parecido. Pode me judiar no mental. Mas no Agora, sono. tirou. Não, sono também, posso ficar sem dormir e tal. Comida. Agora, tirou minha comida, meu irmão. O meu é calor, sabia? O meu é comida, cara. O meu, comida eu não ligo. É, o que me pega é calor. Eu descobri isso porque todos os campos sempre eram frio, molhado, eu aguentava. E eu sempre cuidava bastante do pé por causa das marchas. Uhum. O que eu senti mesmo foi no último campo, que nem foi tão pau, que foi o de GLO. GLO. Não foi tão pesado assim, foi mais técnico. É. Cara, e esse foi o campo que eu mais sofri. Por causa do calor. Foi. Aí eu falei, cara, meu problema eu acho que é o calor, porque eu acho que eu desidrato ou eu fico com aquela sensação de cansaço, sabe? E o GLO era muito equipamento. Lembra? Era um colete, capacete, Pesado, não sei o pesado. que. Exato. É, realmente. Pô, E, aí faca- e a gente tava exposto. É. Onde foi mesmo? Foi Nem lembro. Em Eu sei que era calor Pedro de mesmo. Toledo. Pedro de Pedro Toledo. Toledo. A gente fez até É verdade. Tem umas operação histórias na lá. delegacia. Tem histórias. Né? Teve a. Tipo, eu lembro que eram soldados da primeira, né? Pancadaria. E, porra, sentava o pau na gente, cara. CD, Só que a né? gente Fez também um CD. dava. Sim. Eu dei também. A gente tava equipado, mas doía, pô. Doía. Eles soltaram. Tipo, queimou minha gandola porque soltaram aquela. Acho que era o sinalizador. Só que ele pegou, ficou e era cocada. Abriu um corte em mim aqui na época. Porque Ah, eu lembro os dessa caras davam com uns cocos com vontade, Eu ó. lembro. E os bambuzal, os bambu que os caras, pra abrir o. Era bambu e coco. eu É, lembro. e sem dó, né? Bambu, coco, tijolo, que eles achavam Tudo, ali, ia tudo. na cana. Cachorro. E com tá? raiva, né? E a Passava raiva cachorro. junto, e a raiva junto. Não, Era cachorro um não, momento pra brincadeira. bater no aluno ali. Porque o aluno era odiado, né? Então, agora é a hora, era a hora. Que Era a hora. legal, né? A gente vai conversando assim, coisas que às vezes eu nem lembrava e vai aparecendo as imagens. É legal isso aí, né? Legal isso aí, muito bom. E o Vitor, o Varsílio, a gente quase virou sócio 2 vezes, sabia? É. 10 anos depois. Tá vendo? Alguns negócios aí. Tá vendo? Valeu a pena, então. É, não, valeu. Ele falou, não, pelo menos isso aí tem carcaça. Ele gostava E da gente, atua né? bem. Já era. Ah, cara, e agora, assim, ó. Beleza, passou o NPOR e tal. Aí você voltou pro teu core business, né? Que era já o supermercado na época. Eu lembro que você era de uma grande rede, né? Na época e tal lá. E a você gente era fazia franqueado, né? toda a administração. Uhum. E o que mudou no Pinho depois do NPOR em relação ao trabalho que você dizia? Você já sabia o que fazer porque você já fazia desde pequeno. Sim. Mas, não sei, talvez na tua capacidade ali de gestão de pessoas, o que você acha que mudou, o que te favoreceu, o que foi bom pra você depois que você saiu do NPOR? Acredito que a disciplina, né? Você acaba levando pra vida civil, né? Uhum. Disciplina, a seriedade do trabalho, o amadurecimento, né? Querendo ou não, você com 18 para 19, você é imaturo, né? Você vai pegar uma molecada hoje de 18, 19 anos, né? Você vai ver que eu acredito que eles são até mais imaturos do que nós na época, né? Então ali você tirou o verniz, né? Até porque outras pessoas te tratam de maneira que você nunca foi tratado, né? Então, você acaba entendendo muitas coisas, né? E aí você passa para a vida corporativa, né? No meu caso, né, com a equipe, né? Você cobrar, só que você tem que ser um líder, você não pode só cobrar, né? Então, você mostra como é que faz, você tá junto do cara, e não é diferente do quartel para uma empresa, né? E eu acredito que isso ajudou muito, né, no meu gerenciamento ali da equipe, da empresa, né?
Se colocar como um líder mesmo, né? Aquele que vai à frente, aquele que mostra pelo exemplo, Sim. né? Que é o que a gente faz muito. Quando a gente era colocado na posição de xerife, né? Tinha muito essa experiência, né? Talvez para muitos ali tenha sido a primeira oportunidade Sim, do de cara se comandar expor algo, como né? líder, né? Sim. Como um líder ali de um grupo de pessoas, né? Sim. E então isso você acha que foi ali o principal, que te potencializou dentro do mercado, dentro do teu negócio? Sim. Depois você passou pelo Amadurecimento, com certeza. Essa é uma das grandes coisas aí. Legal. Que eu levo até hoje, né? A seriedade no trabalho. Porque a disciplina você já tinha, né? Todas aquelas questões Tinha, você já mas tinha. aí não tinha, talvez, uma seriedade que teria que ter, né? Uhum. E a gente, no quartel, a gente aprende que as coisas não são brincadeira, né? E o Pinho tocou num ponto aqui, Rocha, que, caramba, eu acho que você foi bem cirúrgico e correto no que você falou. Que é essa preocupação da juventude de hoje, né? Que ele até comenta, né? Que nós, na época, com 17, 18 anos, comparado a hoje, lógico, existem exceções, né? Mas comparando a grande massa de hoje com essa idade, você vê uma imaturidade muito grande, cara. E eu, assim, eu vejo até, às vezes, familiares, às vezes amigos, conhecidos, você vê, cara, você olha assim... não que a gente tenha que comparar, não é legal comparar, mas às vezes é inevitável você olhar para alguns jovens hoje em dia, às vezes com 23, 22 anos, e você vem na sua cabeça, pô, com essa idade já era tenente, tal, não sei o quê, e a pessoa, assim, sem responsabilidade nenhuma, né, e com essa onda aí de não querer fazer nada, ou se for fazer alguma coisa que seja com reconhecimento muito alto, já com pouca idade, porque sim, eu sei e entendo, ainda mais por conta do digital, existem pessoas que conseguem, né, esse reconhecimento muito grande em pouco tempo, mas que isso não seja regra, né, e que a pessoa não deixe aquele brilho de, poxa, de ter aquele ensinamento que nós, né, acho que tivemos e muito forte, de você fazer por merecer, né, de você, pô, ir atrás das suas coisas e não sempre ficar na sombra de alguém ou só porque veio com uma boa base achar que, não, tá tudo certo, né, então acho que essa tua preocupação é super válida e eu diria, fazendo uma conexão, eu diria que a experiência militar, ela ajuda muito nisso, né? Porque se você pega... Você já tinha disciplina, assim como o Rocha, acho que também já era um cara mais disciplinado. Mas se você pega uns caras que é zero disciplina, na nossa turma tinha alguns, e você submete, né, a essa experiência, que seja pelo menos de um ano só, né? Que é o serviço obrigatório, seja como aluno, como soldado, cara, muda. Alguma coisinha ali acrescenta, sabe? Eu tive vários pelotões em Campinas, e o pessoal que serviu em Santos me falou a mesma coisa, de pessoas que, assim, estavam largadas na vida, sabe? Sim. Tanto a questão social, quanto a questão familiar, questão financeira, até indo para outros caminhos mais perigosos. E esse um ano que a pessoa passou no quartel, às vezes 2, 3, que seja, foi o suficiente para mudar a chave, para mudar a mentalidade. Porque como a gente aprendeu, né? E como eu venho estudando e a gente aprendeu com um dos convidados, um dos primeiros que esteve aqui, quando a gente é submetido à repetição ou a forte impacto emocional, a nossa mentalidade ela gira mais fácil. Então, por mais que você já tenha na tua infância, na tua personalidade, já tenha algumas formações pré-definidas da tua personalidade e tudo mais, quando você é submetido a uma experiência com alto impacto emocional, e no quartel a gente tem várias, né? Só que com metodologia, né? Ali você consegue mudar a chave. Então, cara, o serviço obrigatório, eu acredito que hoje, mais do que na nossa época, ele tem um papel fundamental, principalmente para essa juventude aí que tá meio... Muito se dá por causa do digital hoje, tem a questão da comparação e tudo mais, então dá para você entender essa diferença na nossa época, porque na nossa época a gente estava na rua brincando, jogando bola, não tinha WhatsApp, não tinha esse acesso fácil que tem hoje, e um dos pilares da divisão, inclusive, é a gente conseguir fazer com que a gente mude realmente a mentalidade na base e isso seja estendido para as próximas gerações, para também que não haja subemprego, principalmente dos militares e quem passar pela força, que não tenha o desemprego também, e também a questão da criminalidade, que a gente vê bastante. Então, esse movimento que a gente vem fazendo é realmente para a gente conseguir mudar a sociedade daqui a alguns anos, ter essa valorização e essa mudança. Porque com as redes sociais, infelizmente, sempre vai haver essa comparação e não vai ser nunca como era antigamente na nossa época. Então, essa é uma das nossas preocupações e missões também com a divisão. A gente tá falando de 15 anos atrás, né? 15 anos atrás. Eu acho que foi em 2012. Uma outra geração, né? Outra coisa. Eu não lembro, acho que foi em 2012 que começaram a lançar os smartphones. Era o BlackBerry ali, na época. Eu lembro de entrar, cara. Eu lembro dessa cena, até o Tenente Curi. Até um cara legal pra gente trazer aqui. Eu lembro de entrar na sala dele, ele era assessor jurídico, ele falou, pô, Rocha, eu já era tenente.
pô, Rocha, saiu um aplicativo aí super legal, o WhatsApp, negócio de mensagem, você consegue mandar áudio e tal. Então, tipo, ó, hoje as pessoas já nascem com o WhatsApp. É informação então, na mão, né? É absurdo, cara. Hoje é... Tempo assim, recorde, né? E o que o Oleta falou de mudar a mentalidade, eu lembro quando eu tava como comandante de pelotão, eu sempre falava, não, pega os piores aí, pode mandar pra mim. Porque eu conseguia, de alguma forma, fazer aquele cara mudar um pouquinho. Então o cara vinha todo errado, todo desenquadrado. Alguma coisa, seja pelo exemplo em atividade física, sempre, seja pela postura e tudo mais, eu conseguia transformar um pouquinho aquele cara. Sim. Então se a gente consegue expandir isso aí, ser exemplo, a gente consegue ir aos poucos mudando e movimentando aí no pra mundo mudar. corporativo é a mesma coisa, né? Mesma coisa. É, exatamente. Às vezes a pessoa não serve para aquela determinada função, mas ele é um talento em outro. Então você tem que saber, com a tua visão de empreendedor e até com o histórico militar, saber onde você pode encaixar ele, para você não perder uma pessoa boa, né? Eu digo assim lá, né? Se a pessoa é honesta e honra a função dela ali, ela tá vacilando em determinada coisa, chama para conversar e tenta, pô, o que tu acha de mudar de função? Né? Tenta salvar, porque hoje para você conseguir uma outra pessoa tá difícil. A gente fala de desemprego, mas pô, às vezes eu sofro lá para achar um repositor, entendeu? Que é uma função teoricamente braçal, mas ele também tem que ter uma inteligência, entendeu? E aí a gente vê, né, a formação das pessoas hoje em dia, né? Eu não sei se é pelo fato da facilidade que está tendo, né? E as pessoas não estão querendo o trabalho realmente, né? Estão querendo, vamos dizer, a moleza, né? Então é isso, a gente tem que valorizar quem está na tua empresa e tentar realocar se ela está com alguma dificuldade, né? E salvar essa pessoa, né? Porque tá difícil para você contratar a pessoa. Isso que você tá falando, cara, é muito bom de ouvir, porque só colabora com tudo que a gente vem ouvindo, principalmente de grandes empresas, que é a dificuldade de contratar bons profissionais. E isso soa, para alguns, pode soar estranho, porque as pessoas falam, nossa, desemprego tá alto. Ninguém consegue emprego, né? E ao mesmo tempo a gente tem um outro lado das empresas gritando por bons profissionais. Exatamente. Porque não consegue achar o perfil adequado. Mais uma vez entra a divisão, entra essa parte que a gente tá, essa bandeira que a gente está levantando, porque é impressionante. As empresas não conhecem, algumas sim, mas a grande maioria ainda não conhece os benefícios que é contratar um veterano, por conta principalmente das habilidades que ele adquire, de toda aquela parte de disciplina, tudo aquilo que a gente está falando aqui. E por um outro lado, a gente também tem jovens que não entendem qual que são as vantagens de passar por um ambiente militar, nem que seja por um serviço obrigatório, e também tem o outro lado, que são os militares que quando saem dessa experiência militar também não conseguem se adequar e não conseguem se preparar para se vender da forma correta para essas empresas. Então, olha só, a gente tem um quebra-cabeça embaralhado. E a divisão ela veio para juntar as peças, né? Isso. Porque a gente quer falar, empresa, a gente tem um cara pronto para você. Porque do ponto de vista ético, que nem você falou agora, do ponto de vista ético, disciplinar, de soft skills, o cara tá pronto. Exatamente. Se ele precisar só de um banho técnico, isso aí vocês fazem. Exatamente. É melhor do que o oposto. Imagina você pega um cara lá, não, tecnicamente o cara é perfeito. O cara tem o currículo lá de Harvard. Só que eticamente falando, não serve. Liderança, zero. Soft skills... Bom de grupo, nada. Né? Que a gente fala liderança. O que é mais fácil você arrumar? Você jogar técnica em quem só precisa disso ou você tentar mudar comportamento, tentar mudar soft skills? Cara, com certeza é a primeira opção. Então, nosso papel aqui também é esse. E, cara, e parabéns, porque você, por pouco que você falou, já demonstra que você faz uma gestão humanizada e uma gestão correta. Porque quando você chama uma pessoa que não está indo muito bem para tentar entender se de repente ela não está no lugar errado, se ela não poderia ir para um outro lugar, e você valoriza o principal, que é a soft skill e a parte ética, cara, esse é o caminho. Porque isso acontece demais, cara. Às vezes o cara não está desempenhando porque tá errado, tá na função errada. Então, você ter essa visão, já que com certeza o Exército ainda ajudou mais, você ter essa visão é fundamental. E uma das coisas que a gente pretende também com a divisão, além de fazer essa conexão, é também capacitar esse veterano para uma vaga específica e no futuro até mais, a gente conseguir que a própria instituição consiga formar e preparar esse cara, não só o Exército, mas todas as forças, para o mercado de trabalho. Então é uma forma da gente devolver aquele investimento, aquele trabalho que foi feito naquele jovem para a sociedade. Então tem esse ponto. E você falar
que você hoje consegue ter essas habilidades e grande parte aprendeu no Exército, mostra exatamente o trabalho que a gente vem fazendo e buscando. Sim. E uma coisa que a gente tem que aliar também, isso eu vejo lá na empresa, né? Você como líder, você não pode ser tão autoritário, né? Diferente do quartel, né? Então, quando a gente passa para o mundo corporativo, a gente tem que saber falar mais com a pessoa, né? Você está no quartel, você chega para o soldado, é papum, né? Agora, no mundo corporativo, existem diversos outras coisas que podem te prejudicar na maneira que você fala. Sim. Né? Se você falar com um colaborador de um jeito mais ríspido, você pode ter um problema trabalhista, né? Então, você tem que saber o meio termo, né? Liderar é a liderança, né? De um jeito que você fale, porque hoje as pessoas também estão magoadas, né? A gente não fala uma palavra diferente. Uhum. Então, tem que saber conversar para não atingir ali o pessoal dela, enfim, e ela não ficar chateada, e tentar realocar onde ela puder. Se não, tá bom, amigo, tudo bem. Se você não consegue mais nem nessa função que eu tô te propondo, tá bom, vamos entrar no acordo, você sai, eu te dou uma carta de referência, se alguém me ligar perguntando de você, eu falo que você fez o seu serviço, prestou bem, e assim a vida toca, né? E assim vai. Mas essa inteligência emocional é que é importante, né? Porque é nem muito para um lado, nem muito para o outro. E você sabe que até sob hierarquia e disciplina, que são os pilares do Exército, até dentro do quartel isso é importante. Eu costumo reparar o seguinte, que se a gente olha para trás e vê como que foi toda a parte dos militares que passaram pela nossa vida quando a gente estava na ativa, por exemplo, com Rocha deve ter sido igual, aqueles que mais se destacavam, que mais eram colocados como militares exemplos, assim, digamos, eram os que conseguiam equilibrar bem isso. Sim. Porque mesmo sobre o guarda-chuva da hierarquia e da disciplina, o cara ele conseguia se comunicar legal, ele não era aquele cara só autoritário. Vai continuar sendo. Hierarquia e disciplina, né? É a linguagem que ele vai utilizar linguagem... determinadas... Sim, mas a forma como o cara, às vezes, trazia mais pro lado ali de liderança mesmo, de mostrar pelo exemplo, de estar junto e tal, era o cara que se diferenciava. Isso em todos os níveis, não só oficiais, praças, cabos, soldados. Então, isso que você faz, essa inteligência que você tem na hora de lidar com esses problemas que você comentou, cara, isso é o essencial de um líder hoje, né? De um gestor, né? De um gestor, seja no corporativo, seja no empreendedorismo, ou o próprio militar mesmo, sobre hierarquia e disciplina. Se ele tiver esse senso, se ele tiver essa inteligência de gestão, ele vai se destacar. Ele vai ser aquele cara que não vai ser só um oficial ou só um praça, ele vai ser um líder, né? Que é o principal. E você vira exemplo, né? Exemplo, exato. Então, por exemplo, quando você vai chamar a atenção de alguém, ou chamar para conversar, nunca na frente de ninguém. Você nunca vai... Eu uso isso, né? Tô lá na loja, eu quero chamar um colaborador. Não grito. Eu vou lá do lado dele, vem cá, vamos conversar. Porque você é exemplo para as tuas outras lideranças lá dentro também. Sim. Então, o teu encarregado, o teu gerente. Então, você quer que ele seja teu espelho também, né? Porque não adianta você também ter um encarregado que seja autoritário. Então eu tento ser o exemplo máximo para todos, né? Para que a gente ande, porque a gente não faz nada sozinho, né? Muito bom, Pinho. Então a gente depende de todos ali. Eu falo para eles, o meu sustento vem daqui, né? Então eu levo as coisas daqui do mercado para minha casa. Eu me alimento aqui, eu pego o açougue, a padaria, eu compro tudo aqui. Então o que eu quero para minha casa, eu quero para o meu cliente, eu quero para vocês. Entendeu? Então, vamos trabalhar sempre junto como uma família. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, né? O que tiver a meu alcance, eu vou fazer. Tanto na esfera pessoal, porque a gente é humano, né? Então, isso conta muito, né? E é isso que eu levo. E espero contribuir, assim, para que todos façam isso também, né? Muito bom, Pinho. Sabe as palavras. Tem que ter mais pinhos aí nas empresas. Eu acho que a gente teve bons exemplos também na nossa formação, assim, em todos os níveis, como a Oleta falou. Então, a gente levou muito isso para nossa vida também, porque a gente conseguiu ver caras, assim, excepcionais, que tratavam bem, que falavam com educação. Eram caras bons, bem qualificados e tudo. Ele não precisava aumentar a voz, não precisava gritar. Exatamente. Conseguia falar com educação, tinha o lado humano que você colocou, então a gente conseguiu levar isso, né, para nossa formação. Hoje eu tenho uma pessoa que para mim é referência, ele foi militar, mas não aqui, foi militar em Israel, né? Ele tem dupla cidadania, e quando eu fiz a minha transição de carreira, ele foi meio que o meu mentor, meu percursor, né? E virou meu amigo, né?
E ele é um cara, que tem uma inteligência emocional muito grande. Eu nunca vi ele gritando com ninguém. Nunca vi. Ele aumentando o tom de voz e tal. Eu até tive que aprender muito com ele, porque eu sempre tive uma entonação de voz um pouco maior. Sim. Às vezes, acho que até por conta do meu temperamento, né? Que hoje eu consegui entender bastante sobre temperamento. Até por conta do meu temperamento, eu sempre fui mais explosivo. Então, às vezes, eu acabava, sabe, aumentando o tom de voz com algumas pessoas na hora de falar alguma coisa. E, cara, eu olhei pra esse cara, o cara líder, todo mundo segue ele, o cara exemplo, nunca levantou o tom de voz. Eu sempre falou assim, ó, baixinho e tal, não sei o quê. Falei, cara, tem que aprender muito com ele. Aí fui pegando. Hoje eu sou muito mais equilibrado do que eu era antes. Mas é isso que você falou. Não é gritando, né? Não é... Né? E a gente... Às vezes, lógico, o quartel... Uma hora o quartel, ele é um... Uma hora você vai... Uma hora pode sempre acontece. dar aquele estopim, né? E o quartel é um ambiente propício para às vezes Sim. acontecer. E até às vezes proposital e com uma intenção positiva por trás. Né? Exato. Mas, realmente, cara, não adianta. Não é tom de voz, não é gritaria, é exemplo. É líder, Aí, assim, quando você vê que não dá jeito, que é o cara que não dá jeito, aí você tira Aí tudo bem. Você tira da tua empresa. Por Sim. quê? Senão ele vai contaminar o restante todo. Exato. Entendeu? E aí é pior. Você deu um exemplo de que você também é espelho para tua equipe de gestão. E é verdade. Se você começa a gritar com o cara na frente de todo mundo, daqui a pouco teu gerente tá Exatamente. fazendo isso, teu encarregado tá fazendo isso, acaba virar uma feira, né? Tanto que quando... Que nem o WhatsApp. Tem um grupo, eu tô em todos ali. Se eu vejo que o cara chamou a atenção de alguém no WhatsApp, eu falo, vem cá. Pô, o cara tá a 10 metros de tu aqui. Pra que tu vai mandar no grupo uma falha dele? Expõe, Tu né? vai expor o cara pra todos os outros. Você chega, chama aqui, ó, e vem e fala. O oposto, tudo bem. Você vai reconhecer? Reconhece. Sim, Né? sim. Que é legal porque gera duas sensações. Primeiro, de reconhecimento na frente de todo mundo, que o cara se sente valorizado. E segundo, que os demais vão sempre colocar aquele farol. Pô, quero ser igual o cara. Aí é legal. Agora, o oposto, realmente. O oposto, além de desmotivar o cara, ainda fomenta entre os outros, né? Um clima de... o cara se... Né? O cara sempre ele e tal. Aí, se o cara não tiver jeito também, que nem eu falei. Existem pessoas que não têm jeito. Sim. Aí você tira e vida que segue. Muito bom. Mas você vê que legal esse ponto que o Pinho colocou sobre ser a liderança para as lideranças. Porque até mesmo quando você vê um problema que existe num batalhão ou até numa empresa, via de regra, o líder máximo ali, o líder mais próximo, ele tem algum tipo de comportamento que os outros se espelham. E aí quando estoura um problema ali na ponta, é reflexo desse cara que está à frente. Então, por isso que até quando a gente vê algum caso, algum problema no exército, ali é meio que a cadeia inteira de comando que é responsabilizada. Porque se o soldado na ponta, o cabo, o tenente, está cometendo algum problema, indiretamente os outros comandantes ali próximos também estão envolvidos com alguma forma, seja com uma atitude, com um comportamento. Então, essa questão da liderança para as outras lideranças é muito importante, porque realmente você espalha ali. Então, se você tem uma postura, você consegue se posicionar e dar o exemplo, você vai mudando toda a cultura da empresa e outras coisas. Então, isso eu achei muito importante. E, Auleta? Aquele momento lá? Eu queria saber. Deixa só mais uma última, vai porque eu lembrei agora e eu acho que é bastante importante. E eu tô curioso. Cara, a gente teve a pandemia. E você à frente aí de uma operação de supermercado e tal, não sei o quê. Eu queria que você dissesse um pouco como foi essa experiência e como que vocês conseguiram, né, lidar com... Porque como você falou, vocês sempre foram dali daquela região, vocês fizeram o nome de vocês. Como foi na pandemia isso, cara? Qual foi o impacto? Bom, eu lembrei agora. Graças a Deus, né? Novamente, tem que falar, porque o nosso ramo é alimentício. O nosso ramo é de abastecimento. Então, ele não parou. Se eu não me engano, lá na cidade que eu tô, em São Vicente, se fechou 2 dias ou 3, foi muito. Então, assim, tivemos que se adaptar, né? Foi tudo diferente. É máscara, é luva, é álcool, é fiscalização, vai na maquininha do cartão, toda hora passa álcool após alguém digitar, enfim. Ficou estranho, né? Às vezes precisaram adaptar também alguma coisa relacionada a delivery que antes não tinha? Aí implantamos o delivery. Nesses dias que foi fechado, foi uma loucura, né? Porque, assim, aí você não pensa nem em ganhar dinheiro. Porque, às vezes, a pessoa de mais idade, um pão, uma coca, você vai deixar de entregar. Né? E ainda mais que a nossa clientela é de proximidade.
Então, assim, às vezes o custo operacional, mas a gente atendia, porque era uma questão humanitária, né? Sim, Né? sim. Então, e assim, como a gente já tá no bairro há 18 anos, é como se fosse uma família todo mundo. Tem gente que me viu crescer lá dentro, repondo mercadoria. Então, a gente fazia com prazer atender assim a todos, né? E o delivery acabou aparecendo e ainda continua, né? Que o pessoal se acostumou, né? Mas o melhor mesmo é que as pessoas vão para a loja. Para ver os nossos serviços, os nossos produtos. A melhor maneira de vender é eles estarem lá. Eu te fiz essa pergunta porque é comum a gente observar que quem foi submetido à experiência militar tende a ter uma facilidade, um controle emocional maior para lidar com crises, né? Sim. E a pandemia, foi uma crise. Né? Você falou de adaptabilidade, né? Que é uma das palavras que a gente mais escuta quando a gente recebe convidados aqui. Porque realmente você teve que adaptar teu negócio. Tudo bem que não parou, acho que foi até mais corrido. Mas você teve que adaptar algumas questões de delivery, algumas questões até de regras, né? De regras máscara, de sanitário. A vigilância sanitária ia lá sempre para ver se você estava cumprindo, né? E a importância disso aqui, né? E da mentalidade ser o suficiente para você conseguir não perder, né, o controle nesses momentos. Colaboradores, inclusive, né? Porque, tipo, alguns ficavam com medo, eu vou pegar, eu vou ficar doente. Sim. E aí você tem que conversar, e não só isso, né? Às vezes o cara segurança. também tinha amigos e familiares também já tinham pego. Estavam doentes. Entendeu? Então muita falta, teve muita falta de colaborador, né? Mas, graças a Deus, passamos por essa situação com êxito, né? Muito bom, parabéns. É que eu lembrei, veio aqui a lembrança, falei, não, deixa eu perguntar pra ele que é uma curiosidade. Sim. Mas acho que agora então, Rocha, acho que agora é aquela hora. Eu preciso saber do Pinho. Chegou o momento do nosso quadro Já Fui Bisonho. Você contar uma história aí, pode ser da nossa época ou esse aqui é outra época, você lembra? Quando perdia, quando perdia alguma coisa, a gente recebia alguma coisa um pouquinho maior, então é só simbólico aí. Você lembra de alguma história, hein? Lembro de uma história, o resultado não foi bom, né? Nunca é. Impactou na minha posição. Estávamos indo para a prova de tiro de fuzil, né? Se eu não me engano, era o Tenente Fente que era o instrutor. Eu já tinha tirado, eu tinha ido bem, só que eu era míope, né? Então, eu tinha que usar meus óculos. E nesse dia eu esqueci na prova. O Rocha usava óculos também, né? Usava. Aí eu cheguei não sei se foi o Tenente Varcílio ou se era o Tenente Fente. Falei, Tenente, esqueci meu óculos. Posso ir lá buscar em casa? Que eu tinha moto, né? Rapidinho. Não. Se vira. Eu falei, puta, ferrou, né? Ferrou. Aí fui pra prova. Falei, vou dar uns tiros, achando que ia acertar tudo. Errei tudo. Acho que eu tirei, menos de 5. Fui pra recuperação. Só eu fui pra recuperação. Aí na recuperação levei meus óculos. Pelo menos eu atirei mais uma vez de fuzil, né? Do que todo mundo. Aí tirei 10, só que só valia 5, né? Porque você vai pra recuperação. Só metade. Aí, bom, paciência, né? Essa foi uma bisonhada que... Bem no dia. Esqueci o óculos. Cara, eu não sabia disso. Eu não sabia? Não. Aí deixei... Aí tirei 10 na recuperação, só que só valia 5, aí minha nota foi baixa. Era o Tenente Varcílio? Eu acho que era Varcílio. Eu tenho certeza que era o Varcílio, porque eu lembro da cena, ele com um graveto batendo na minha cabeça no capacete. Atira, aluno, atira agora, aluno. Então, eu tenho certeza que era o Tenente Varcílio. Essa foi a maior bisonhada, né? Acho que foi. Teve outras, mas essa é bisonhada pessoal, né? Mas tu não acertou nem o alvo. Eu acho que eu acertei muito longe, eu nem acertei. Caramba. Era 1,5 de miopia. Hoje eu fiz a cirurgia, eu tirei, né? Mas paciência, né? Bisonhou, aprende na dor, né? Caramba, cara. Nunca mais esquece o óculos. E no de pistola? De pistola eu levei o óculos. Aí foi bem. Boa. Mas eu tirava melhor de fuzil, né? Tirei melhor de fuzil. Caramba, cara. Eu fui no dia sozinho pra fazer a recuperação. Eu sozinho no stand com o tenente. Pegou o bisu, queria tirar de novo. Eu falei, pegou o bisu. Foi uma bisonhice que te deu uma oportunidade de tirar mais que os outros. Exatamente. Teve mais alguma que você lembra? Ou sua ou de alguém que marcou ali? Alguma bisonhice que você quer trazer ou tranquilo? Tô pensando um que não comprometa, né? Não, mas ele não põe nome. Tranquilo. Pode falar que foi com algum amigo de turma, mas não precisa falar o nome. Se for de alguém. Censura. Não tem problema. Tô tentando. O do 19 a gente teve que... A gente ligou lá pro 20 pra saber se ele autorizava, se podia contar. Aí ele autorizou. Falou que tava tranquilo. Nada? Do cesário?
Cesário tem coisa boa aí. Rocha querendo... Você Cesário lembra alguma coisa? eram Rocha tantos, querendo- mas Querendo trazer lembranças aí. acho que não. Acho que fica Tá nessa. bom, então tá bom. Então tá bom, minha então memória tá tá ótimo. curta hoje. E Pinho, você falou bastante de liderança, equilíbrio emocional e algumas outras coisas. Se fosse para escolher duas soft skills, duas habilidades comportamentais que você aprendeu ali na época que a gente estava na caserna, que hoje você usa no empreendedorismo, usa na pandemia, e, enfim, na sua vida pessoal e profissional, qual duas assim você escolheria? Acho que a resiliência, né? E a Boa. liderança, né? Assim, no mundo, lá na loja, né? Se você tem que fazer uma exposição a mais num produto, tem que fazer. Ah, mas não tem. Não interessa, tem que fazer, tem que desenrolar. E no quartel era assim, né? Tipo, faz, entendeu? Faz. Ah, tem que buscar a pena do pato. Vai lá na lagoa e busca a pena do pato. Entendeu? E assim é lá também. E eu tento incentivar essa criatividade neles, né? Para entregar o resultado. Você deixa eles à vontade para eles fazerem chegar no resultado final. Se tá bom ou não, depois a gente conversa e tenta ajustar. Mas eu acho que é isso. Você tentar excelência também, né? Eu sou meio chato. Tipo, se um negocinho tiver torto ali, um preço tiver torto, eu falo, pô, vamos cuidar disso aqui, pô. Por que tá torto? Não pode fazer reto? Por que tu vai fazer torto? Entendeu? E assim, como são diferentes setores, aí às vezes fica naquela, é do outro setor, eu não vou arrumar. Eu falei, não, a gente é uma empresa só. Todo mundo trabalha no mesmo lugar, então vamos colaborar, né? E é isso. E isso é uma coisa que vem também do quartel, né? Todo mundo colaborar para todo mundo sair bem. Como eu sempre falei, o sustento sai daqui, de todo mundo. Então, Pensar no coletivo, né? coletivo. O espírito de corpo que a gente aprende bastante lá. Quando um errava, todo mundo pagava. Isso. Sim. Isso aí é uma das coisas que faz E é mais exatamente sentido. isso. Exatamente isso. Vai lá também. Não é diretamente, né? Todo mundo não vai ficar lá pra água, mas Sim. todo mundo tá sendo tem o reflexo ali negativo se alguém não tiver Se desempenhando o alguém papel. falhar na data de validade de algum item lá, a empresa impacto é vai... pra todo mundo. vai ser impactada a empresa, que vai ser impactada os É outros. que às vezes o colaborador não tem esse impacto e não tem essa percepção porque tá distante ou ele não consegue fazer essa conexão. Que no exército a gente claramente entende eu quando lembro. alguém faz alguma coisa, né? A gente lembra de E quando o todo mundo pessoal que errou. chegava atrasado, né? Exato. Ficava sentando e levantando até o cara chegar. Então, isso aí é é que vem. uma Quando eu tem furava mais o pneu da balsa, lembra? Pneu da balsa. O Miyahira. O Miyahira, ele vinha do Guarujá. O céu tinha? E eu morava no Canal 7. E aí eu sempre saía de manhã de ônibus pra ir, então demorava 1h30 pra chegar. E aí eu peguei o bizu, falei, não, Miyahira, vou começar a ir com você. Ele falou, não, vamos comigo, Rocha, eu passo na sua casa e tal. Primeira vez, deu certo. Segunda, ele atrasou. Mas aí deu certo. Aí a terceira vez atrasou e a gente ficando punido. Aí tem uma vez que ele até deu a desculpa. Aí ele se confundiu na hora que tava funcionando. Ele não, furou o pneu da balsa, não, mas vinha a pé. Aliás, cadê o Miyahira, Enfim. gente? Boa pergunta. Miyahira, se estiver vendo esse vídeo, Miyahira, vem pra cá, cara. Mandar um corte pra ele. Cadê você, Miyahira? cadê você, Miyahira foi Miyahira? meu parceiro, meu canga lá. Ficava lá. Miyahira, queremos você aqui. hein? Queremos você Queremos aqui. você Elton, aqui. queremos você Lembra aqui. quando ele torou? O Miyahira torou no campo? Não sei se foi no off-def ou no patrulha. A gente foi realizar um treinamento que era tipo 2 horas, ali instalando, todo mundo com sono, cansado, molhado. A gente começa a olhar um pro outro assim, tá faltando Miyahira. Ele ficou Orando, dormindo nada. o treinamento inteiro e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E aí a gente não podia... moita. Vocês não lembram disso? Não lembro. Não lembro. E a gente não podia Foi falar. tão moita que eu não lembro. A gente percebeu, então alguém tava fazendo a contagem e falou assim, pô, tá faltando alguém, quem que é? O Miyahira. E aí a gente não podia contar pros instrutores, porque todo mundo ia pagar, Sim. porque, pô, como vocês não contaram, morreu um cara aí, sumiu e ninguém sabe. E aí a gente volta depois de 2, 3 horas, sugado, e ele tá lá felpudo de meinha, dormindo. Vocês não lembram disso? Não lembro, Pô, cara, não lembro. Olha só, cara, Pô, ele se deu besourou. bem. Pô, demais, pô. Ele teve 3 horas. E a gente não 4 podia horas. falar também, né? A gente Senão não podia a gente ia falar, tomar também. Senão ia todo mundo ia pagar, então... Ah, é Miyahira, Não, parabéns, né? Esse foi o golpe Achei do que vocês século. lembraram. Ficou dormindo, cara. Dormindo felpudo de meinha. Vamos ver se a gente acha o Miyahira pra Vamos trazer ver. aqui. Vamos ver se a gente acha. Miyahira foi o que eu mais passei tempo lá, foi com Miyahira. É verdade. É. Verdade. Cara, muito bom. E esse gatilho, né, que a gente cria no quartel de quando um vacila, todo mundo paga, tem muita gente que até hoje não entende por que isso acontece.
Principalmente quem é de fora, né? Olha e fala, pô, nada a ver isso aí. O cara que errou é ele que tem que pagar, não os outros. Então, mas é isso que cria o espírito de corpo nas pessoas, que quando vai para uma empresa ou vai para o empreendedorismo, já tá aqui dentro. Opa. Ninguém tira mais. E é o que você falou. E é o famoso nas empresas, é o famoso visão empreendedor, visão de dono, visão de um todo. Aquele colaborador que chega, que nem você mesmo falou, mas isso não é comigo, isso é com o departamento X, com o departamento Y. Tá, mas o impacto é aonde? O impacto é em todo mundo. Preocupação geral, que é difícil então é você a cabeça de dono, né? Cabeça do todo. E a gente aprende no quartel sem... E na época, a gente aprendeu isso sem nem saber que era essa a finalidade. Tu entende? A importância. Na época, mas você depois vê que faz sentido. A gente ainda reclamava. É na dor, né? Filha da mãe, Você não entendia. Foi o fulano que errou, por que eu tô pagando, né? A gente ainda reclamava. Lógico, até pela idade também e tal. Sim. Mas hoje a gente olha pra trás e fala, cara, faz todo sentido. Nenhum de nós é melhor Do que todos nós juntos. É isso. Porra, agora é pra finalizar mesmo. É isso aí. Cara, prazerzaço ter você aqui. Como a gente falou no início, eu reforço. Você é um cara do bem, é um cara, que tem seus resultados no empreendedorismo. Foi um excelente parceiro nosso no momento de caserna. A gente tem amizade até hoje. Eu sei que cada um, por conta, né, do dia a dia de cada um, eu sei que a distância às vezes atrapalha um pouco, mas a gente sempre que se encontra é essa energia, né, esse bate-papo legal, esse bate-papo saudável. Obrigado pelo teu tempo, que eu sei que você tá na correria, provavelmente vai sair daqui, já vai ter que correr aí pros teus negócios. Parabéns pela tua história, pelo gestor que você é, que tenham mais pinhos aí nas empresas. E tenho certeza que o Depinho, né? Depinho, tenho certeza que o Depinho vai voar ainda mais alto. Sim, tenho certeza disso. E é o responsável aí pela união que fez surgir a ideia da divisão, que quando a gente começou a conversar lá no casamento, era uma ideia pequenininha para um pedacinho. Agora ela cresceu, agora ela tá de um tamanho gigantesco e quem sabe aí não vai virar nos próximos anos o primeiro unicórnio camuflado. Olha aí, vai, com certeza. Com certeza. Você vai ouvir falar muito do unicórnio camuflado e vai ter teu nome de alguma forma lá, porque foi onde tudo começou, pô. Foi lá no teu casamento. A gente tava lá cochichando ali, nós dois, aí começou, foi indo, foi evoluindo. Eu lembro que nesse dia o Soares chegou no final e falou: eu vi você e o Rocha lá, vocês estão já querendo dominar o mundo aí, né? Falando de negócios, né? Eu falei, é isso mesmo. Sério? Fique sério. Meu irmão, é isso. Obrigado. Você quer finalizar com alguma... Agradecer o convite, né? Agradecer a confiança, que eu sei que se vocês me chamaram aqui, porque confiam em mim também, né? Nesse tempo que a gente ficou juntos, a nossa parceria, né? E é isso, agradecer o espaço, dizer que podem contar comigo, o que tiver ao meu alcance, e que continuaremos juntos, né? Se a nossa amizade perdurou até aqui, depois de 15 anos, e mesmo cada um morando numa cidade com um cotidiano diferente, então com certeza ela vai durar mais, né? E o que a gente pudesse ajudar, porque o que a gente leva da vida é quem a gente ajuda, né? É o legado que a gente deixa. Pô, quem foi o Pim? Pô, me ajudou nisso. Quem foi o Rocha? Me ajudou naquilo. E a mesma coisa com a Auleta. A gente ajudar as pessoas a crescerem, né? E é isso que a gente tá no mundo, né? Muito bom, Pinho. Agora, para selar, né, a participação dele, tem aqui presente nosso símbolo. Agora que você faz parte da divisão. Top! Então, nossa Obrigado, caneca aí. Valeu. Aí, vou usar. E é para usar mesmo, viu? Eu vou usar e você usar. Lá. Então tá bom. Na minha mesa lá, com certeza vai usar. Então é isso. Ficamos por aqui. Mais um convidado especial. Esse aqui, de onde tudo começou. Esse projeto que ainda tem muito a crescer, mas que já tá gigante, né? Sim. Começou por conta também, indiretamente, desse cara. Ele nem sabia, ele ficou sabendo hoje. Casamento. E então, obrigado pela audiência de sempre. A gente fica por aqui, né, Rocha? É isso. Obrigado, e vamos lá. Auleta. Obrigado, Pinho. Valeu, cara. Foi muito bom ter você por aqui. E é isso. Muito obrigado. Fé na missão. Fé na missão.